Bom dia, turma. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante, como todos os temas aí que nós estudamos na geografia, mas esse tema também é recorrente aí nas questões do Enem, nas questões de grandes universidades, que é o tema da urbanização brasileira. Tá bom, turma? Antes eu quero fazer aqui uma diferenciação entre urbanização brasileira e crescimento urbano. Urbanização é quando as cidades têm uma taxa de crescimento maior do que a zona rural, maior do que o campo. Crescimento urbano independe da urbanização. Pode haver crescimento urbano com a urbanização, mas não necessariamente. Se cessar agora a urbanização, pode haver crescimento urbano, pode haver crescimento das cidades. De que forma? Chegando mais gente, por exemplo, do que as que saem. A cidade vai crescer, não é verdade, turma? Outra forma, nascendo mais gente do que as que morrem. Isso também é crescimento urbano. Tá bom, turma? Então, nos países ricos, essa urbanização, né, as pessoas, o crescimento da cidade em relação ao campo, ele já cessou, né? Porque nos países ricos, 90% da população já mora nas cidades. É improvável que se vá chegar aí próximo de 100% de urbanização. É improvável, porque o campo também precisa de pessoas para desenvolver as suas atividades, principalmente aí no setor primário, não é, turma? No Brasil, nós temos cerca de 85%, tendendo a 90% a partir de 2020, 2021, das pessoas morando nas cidades. Ok, galera? Os países aqui do Cone Sul, né? Uruguai, o Paraguai, a Argentina, o Chile, que está também uma parte ali no Cone Sul, já atingiram aí 90% de urbanização. Então, é improvável que essa urbanização continue a aumentar. Por quê? Porque o campo também vai precisar dessas pessoas aí, dessa quantidade de pessoas para desenvolver as atividades primárias ligadas aí ao extrativismo, à agropecuária e assim por diante, né, galera? Muito bem. Então, as cidades elas podem crescer indefinidamente, né? Como eu disse agora há pouco. Agora, a urbanização ela não cresce indefinidamente. Chega aí um patamar de 90% e aí ela pode cessar por aí mesmo, ok? Bom, pessoal, quando é que há realmente esse processo de urbanização no Brasil? Daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico para vocês. Eu disse na aula anterior que a industrialização ela tem as fases, né? Eu mostrei cada uma delas, não foi isso, turma? Mas a industrialização no Brasil ela passa a ser mais efetiva a partir de 1930, né? Até os dias atuais nós temos aí esse processo de industrialização se tornando o principal setor da nossa economia. O Brasil deixa de ser agroexportador, tá? Pois bem, o que é que acontece? A partir de 1930 também é que nós vamos ter o quê? Um crescimento maior da nossa urbanização, certo? Portanto, há essa ligação indústria e urbanização. Embora alguns autores digam que a urbanização não acontece por causa da indústria, porque a indústria não foi capaz de absorver toda aquela mão de obra, né, que vinha da zona rural, que vinha do campo. Bom, eu não concordo, mas eu gostaria também que vocês observassem esse outro ponto de vista. Eu acho que industrialização e urbanização está intimamente ligada aqui no Brasil. Outro fato importante, interessante, pessoal, é a gente dizer que não havia urbanização no período colonial. Tá? Sim, professor, não havia. Por quê? Porque havia também o crescimento das cidades, mas muita gente que chegava no Brasil, muitos deles foram morar, inclusive, no campo. Tá? Então, não há que se falar em urbanização no período colonial brasileiro.
É certo também que a indústria, né, recém-fortalecida, depois dos anos 30, do século passado, ela certamente não absorveu toda aquela mão de obra que chegou da zona rural. É verdade, tá? Não criou tantos postos. E muitos dos que foram criados não poderia ser preenchido com aquelas pessoas que vêm do campo porque não tinha qualificação. Tá? E aquelas pessoas que não foram absorvidas pela indústria, né? Não conseguiu emprego, eles foram habitando aí as periferias das grandes cidades do sudeste brasileiro, especialmente São Paulo, né? E aí cresce o quê, turma? Cresce o setor terciário, né? Que é o setor de comércio e de serviço, mas principalmente a informalidade, o subemprego. E aí nós já falamos, né? Lavadores de carro, guardadores de carro, catadores de lixo reciclável e uma série de outras atividades informais que fazem com que o setor terciário no Brasil seja hipertrofiado. Gente demais no setor terciário. Tá? Muito bem, turma. Nós vamos continuar, portanto, vou mostrar aqui. Vamos mesclar o livro com slides, tá bom, turminha? Portanto, nós vamos vir aqui no livro e vamos continuar, portanto, aqui com rede urbana brasileira, tá? Pois bem, a partir aí dos anos 40, quando a indústria começa ainda a ficar mais forte, né? Que ela já começa a ficar mais forte lá em 30, mas em 40, né, é que houve aí um grande investimento em infraestrutura, né? Rodovias, especialmente, mas ferrovias, portos, tá? Na comunicação. Então, eu posso dizer para vocês que, a partir desse momento, de 1940, houve uma estruturação de uma rede urbana, né? Em escala nacional, né? Começou a interligar, porque, na realidade, o que faz a integração nacional, né? Falando da integração do território, é a atividade industrial. Porque antes, o que é que nós tínhamos, turma? Arquipélagos econômicos. Professor, o que seria isso? Né? O arquipélago é um conjunto de ilhas. E no Brasil nós tínhamos arquipélagos econômicos, separados, desvinculados, geralmente ligados ao mercado externo. Tá? Então, por exemplo, nós tínhamos São Paulo com a atividade cafeeira, Zona da Mata, né, no Nordeste, com a cana, o cacau, tabaco, certo? Nós tínhamos no meio norte, aqui Piauí e Maranhão, algodão, pecuária e extrativismo vegetal. A região sul, né, pecuária e policultura. Mas essa ligação entre essas áreas que eu citei aqui eram muito frágeis. Não havia uma integração realmente, uma integração física, né? Uma integração geográfica, nem econômica. Tá bom, turminha? Então, é importante a gente dizer que, a partir de 1940, nós temos aí uma estruturação de uma rede urbana em escala nacional. Ok, turma? Vamos para frente, portanto. Tá legal? Desde 1940, né, havia uma forte tendência, tá, à concentração urbana. Opa! A partir de 1940 já havia uma forte tendência, né? Isso, pessoal, à concentração urbana, tá? A concentração em escala regional. Estas cidades detinham os índices de crescimento urbano e econômico e o poder político em grandes frações do território. Então, a partir de 1940, alguns desses núcleos urbanos, né, eles começaram a atrair muitas pessoas. Tá? Em 1940, eu já falei da unificação do mercado, da integração nacional, né? A concentração urbana-industrial ultrapassou a escala regional. Os grandes investimentos, né? O aporte de capital, os incentivos foram muito maiores na região sudeste. Não há dúvidas disso.
Portanto, as cidades grandes da região sudeste iriam atrair muito e muito mais pessoas. Tá bom, galera? Por exemplo, o que que nós temos? São Paulo e Rio de Janeiro, certamente, atraíram uma enorme, uma gigantesca quantidade de mão de obras. Portanto, a desigualdade regional também, né, ela propiciou aí essa urbanização maior, essa criação de grandes núcleos urbanos nas cidades aí, aliás, nas regiões do sul e do sudeste, sudeste especialmente, e aí de forma especial Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Que se tornaram o quê? Centros caóticos. Caóticos, como eu já falei, muitas das pessoas que migraram para lá não foram absorvidas pelo setor secundário, né? Essas pessoas foram para periferias, sem nenhuma infraestrutura, né? Criando todo esse caos urbano que nós conhecemos, né? Conhecemos essa desorganização total, falta de infraestrutura, de segurança, né? De saúde, de educação, né? Há essa macrocefalia urbana. Macrocefalia urbana, professor? Sim, esse desordenamento, esse inchaço, tá? Esse caos instalado, né, nas grandes cidades que nós acompanhamos isso diariamente quase. Os investimentos no Sudeste foram bem maiores que em outras regiões do Brasil e certamente também é um fator que atraiu muitas pessoas. Os trabalhadores mal remunerados, até porque também eram desqualificados, né? Ou seja, não havia uma qualificação técnica, portanto ganhavam menos. É isso, turma? Pois bem, mas isso foi lá nos anos 40, 50. A partir de 1970, pessoal, né? Essas cidades elas já tinham aí o seu ápice, digamos assim, de atração. E elas começam aí, São Paulo e Rio de Janeiro, né, ter um crescimento inferior do que a média de crescimento das outras cidades brasileiras, principalmente as de médio porte. Tá bom, turma? Então é interessante demais se falar sobre isso aí. Ok? Galera, nós vamos falar também sobre hierarquia. Né? O nome já diz tudo, né, turma? Hierarquia. Mas antes eu quero mostrar aqui a taxa de urbanização do Brasil. Tá, galera? O Brasil está com a taxa aqui de aproximadamente... Em 2010, tá, turma? Foi o nosso último censo. Essa taxa já é maior, como eu disse, se aproximando aí de 90. Em 2020 nós não teremos censo por conta da pandemia, né, turma? Foi adiado, possivelmente possa ocorrer em 2021. Mas olha só, a região norte e a região nordeste são aquelas menos urbanizadas no Brasil. O sudeste já ultrapassou 90% de urbanização. Significa dizer o quê? Que 92,95% das pessoas do sudeste moram em cidades, tá? Portanto, vamos chegar aqui esse tema muito, né, muito importante, que é de hierarquia urbana. Professor, né, quando se fala em hierarquia, a hierarquia está dizendo assim, olha, lá no topo é quem pode mais, é quem manda mais, é o mais poderoso. Realmente era nesse sentido, né? No sentido linear. Esses termos surgem lá no século XIX ainda, tá, pessoal? Mas eu quero dizer para vocês que, digamos, essa hierarquia linear, vertical, que existia no Brasil, ela está sendo substituída cada dia mais por uma relação mais horizontal. Devido a quê? À própria integração, né, da economia. Antes, o que nós tínhamos? As cidades, como São Paulo, até chegar nas vilas, né? Uma hierarquia, uma estrutura quase que militar, né? Daquele general até o soldado. Era mais ou menos assim que se classificava, né, a hierarquia urbana no Brasil. Hoje não é mais, viu, turma? Não é mais. E eu quero mostrar para vocês aqui, tá?
Como eu disse, esse conceito foi lá do jargão militar, né? Essa hierarquia verticalizada não é mais assim, cada vez ela é menos assim, tá? Os avanços tecnológicos, tá? A modernização do sistema de transporte, né? Na comunicação, né? A maior facilidade de integração, fluxo de pessoas que transitam nessas áreas fazem com que essa hierarquia ela seja cada vez mais horizontal. Tá bom, turma? Muito bem. Então, nós vamos continuar, portanto, e eu quero mostrar para vocês aqui essa hierarquia, como funciona, tá? Estou aqui com o slide. Tá certo, turma? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Vamos aqui, tá? Só um segundinho. A gente vai... Eu volto aqui nesse gráfico também, que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Esse aqui eu já mostrei lá no livro, e agora eu vou mostrar aqui, né, o histórico da urbanização, eu já falei, passa lá nos anos 30, a partir dos anos 30, com a industrialização de base, que nós falamos lá no capítulo anterior, né, turma? Juscelino Kubitschek, que é uma indústria de bens de consumo, né? E vai também aí no período militar, da mecanização rural acelerada, né? Nós temos aí esse período que o campo se moderniza muito. Quando se moderniza, o que vai acontecer? As máquinas tomam o espaço do homem, e esse homem, né, resta para ele o quê? Migrar para as cidades, tá bom? Então, vamos aqui, a densidade, né? Nós temos aqui as grandes cidades do Brasil, elas têm grande parte da população morando nesse território. Os problemas urbanos, falo daqui a pouquinho, tá bom? Hierarquia urbana é realmente o que eu posso, o que eu quero dizer para vocês aqui, tá? E o que eu posso dizer? Muito bem, turma. Essa hierarquia urbana, ela está sim, digamos assim, estruturada, tá? Metrópole. A metrópole é o grande centro nacional, tá? De influência e concentrador de serviços, tá bom? Pois bem, nós temos 12 principais centros urbanos no Brasil. Quais são eles? Quais são eles? Tá? Aí nós vamos dividir. Desses 12, duas são consideradas metrópoles globais, que são sede de grandes empresas e centros financeiros. Sua influência externa, né? Sua influência externa e também no território nacional. Tá? Completando aí o slide que não está muito claro. Além de influenciar todo o território nacional, ela também tem influência externa. Quem são dessas 12 metrópoles no Brasil consideradas metrópole global? Rio de Janeiro e São Paulo. Tá, turma? Há uma discussão muito grande hoje. Rio de Janeiro teria alguma influência externa? No território nacional, ela perde cada vez mais, né, influência. E externamente, na minha opinião, né, ela está longe de exercer, né, esse papel de influenciadora na economia mundial. Embora seja uma cidade muito procurada pelos turistas, mas eu concordo que só São Paulo seria uma metrópole global. Porém, essa classificação aqui é do IBGE e coloca o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro perde, né? E tem diversos fatores. A questão da divisão dos royalties do petróleo, a corrupção. Veja quantos ex-governadores presos nós temos lá no Rio de Janeiro, né, turma? Então, tudo isso fez com que a cidade perdesse importância, tá? Perdesse importância, tanto no cenário nacional quanto internacional. Mas o IBGE ainda coloca o Rio de Janeiro como metrópole global. Uma metrópole nacional. Metrópole nacional. Aí vem São Paulo, né? Aí vem novamente metrópole nacional. São Paulo é realmente uma metrópole nacional. Grande metrópole nacional. Vou só repetir, tá, pessoal? Grande metrópole nacional. Aí vem São Paulo, metrópole nacional, só nacional, não é grande metrópole nacional. Aí vem Rio de Janeiro e Brasília. Metrópole, né? Essas metrópoles: Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Curitiba, Belo Horizonte, Goiânia e Porto Alegre.
Tá, pessoal? Então, vamos ver aqui. A metrópole global tem influência externa. A metrópole nacional, né, tem característica da metrópole global, no entanto, a sua área de influência se limita ao território nacional. E metrópole regional, né, seus serviços são capazes de influenciar a organização dos espaços regionais. Aqui no Nordeste, nós temos Recife, Salvador, não é isso, turma? Nós temos quem mais? Fortaleza e assim por diante. Tá bom, turma? Continuando aí essa hierarquia, nós temos a capital, né? Que são 70 centros. O Brasil tem 5.000 e alguma coisa lá de municípios. Muitos municípios nós temos no Brasil, tá? Muitos. Agora, vocês vão observar que nessa classificação que tem alguma importância, digamos, alguma polarização, são aproximadamente cerca de 1.000 municípios. Então, a capital regional são 70 centros, tá? São 70. Centro subregional. Pessoal, há um erro aqui, tá bom? Quero mostrar aqui para vocês, tá, pessoal? Centro subregional, aí tem característica parelhas à metrópole global. Não, característica parelha à capital regional, tá? Pessoal, eu quero fazer aqui portanto, né, retira, portanto, aqui metrópole global e deixa capital regional, né? E sua área se limita ao território nacional. Isso aqui tudo, né? Isso aqui tudo foi retirado erradamente, tá? Então, o centro subregional, ele tem características parelhas à capital regional. Porém, as suas atividades são menos complexas. E aí se engloba aí 169 cidades. Tá bom, pessoal? Centro de zona. Seus relacionamentos com centros externos à sua rede dão-se, em geral, apenas com as 3 metrópoles nacionais. Tá? Muito bem. Então, tem uma área restrita, né? Uma área restrita, elas se localizam, elas se relacionam, elas têm ligação apenas com as 3 maiores cidades do Brasil. São chamados centros de zona. São cerca, sabe de quanto? 556 cidades. E nós temos os centros locais. O centro local refere-se aos demais 4.473 municípios, cuja centralidade e atuação não extrapola os limites do próprio município. Gente, isso é terrível. Isso é interessante que a gente faça aqui um parêntese. Tá, galerinha? O que é que eu quero dizer com isso? Não extrapola os limites do próprio município. Ou seja, a grande maioria dos municípios brasileiros, 4.473, não tem polarização, não atraem, não, digamos assim, tem atrativo para atrair pessoas, para atrair investimentos, para atrair novos investimentos, novas empresas. Não tem. Essa é a grande realidade do país. 4.473 municípios que dependem do fundo de participação, né, dos recursos, né, dos repasses, sejam estaduais ou federais, e dos seus servidores, sejam eles federais, mas na maioria estaduais e municipais. Realmente é uma situação que nós temos que analisar. Muito bem, turma. Eu volto aqui. Evolução da urbanização no Brasil. Olha só, galera. Em 1940, tá? Em 1940, cerca de 31% da população brasileira morava nas cidades. Quer dizer, quase 70% morava no campo. Só a partir de meados de 60, 65 aproximadamente, é que nós tivemos um equilíbrio. 50-50. 50% das pessoas morando no campo, 50 pessoas, e a partir daí, né, 50% das pessoas morando no campo e 50% morando na cidade. E a partir daí, cada vez mais as pessoas no Brasil morando
nas cidades. Isso é necessariamente bom? Nós já discutimos isso, né? Lá, o caos que foi, né? E continua sendo essa urbanização, né? Caótica, eu diria que bagunçada, eu diria que sem planejamento, ela traz realmente muitos problemas para o Brasil, principalmente os grandes centros urbanos, né? Isso é realmente muito sério. Nós vimos aqui o gráfico, né? Nós mostramos lá, região norte e nordeste são as menos urbanizadas, e o histórico da urbanização também já mostrei para vocês, né? Ela fortalece aí com o governo Vargas, lá em 1930, né? A indústria de base, depois Juscelino, com a indústria, principalmente com a atração de grandes indústrias estrangeiras, né? E aí nós temos os bens de consumo duráveis, né? E o período militar, que foi uma mecanização rural muito acelerada, e como eu já disse, essa mecanização, né, libera a mão de obra, e essa mão de obra busca melhor sorte, né, lá nas grandes cidades. Buscava, pelo menos. Problemas urbanos. Turma, nós temos problemas gigantescos, né? A começar pelo déficit habitacional. Poxa vida, no Brasil há um déficit habitacional gigantesco. O que é isso, professor? Pessoas sem ter onde morar. E aí, o que se faz? As pessoas que estão, né, inclusas aí nesse déficit vão ter a submoradia, favelas, cortiços, áreas de risco. Tudo isso por conta de quê? De uma urbanização caótica, desorganizada. Tá legal, turma? Outro problema urbano, só para você ter uma ideia, pessoal. O déficit habitacional atinge 7,7 milhões de residências. Tá? Isso foi a Fundação Getúlio Vargas. 7,7 milhões de residências, não é de pessoas. Bate aí por baixo. 3 pessoas por cada residência. Vão ser mais de 20 milhões de pessoas, né, sem residência no Brasil atualmente. E com essa pandemia, a situação tende a piorar, né, turma? Infelizmente, aí nós estamos chegando nessa situação. Tá bom? Então, as moradias precárias, né, as moradias ou submoradias, isso realmente tem sido uma marca grosseira, triste dessa urbanização que aconteceu no Brasil, né? Sem infraestrutura, desorganizada, tá certo? E muito rápida, né, turma? E muito rápida. Lembrem vocês aí que até aproximadamente os anos 60, né? No início dos anos 60, a nossa população era, em sua maioria, rural. Tá legal? Poluição das águas e do ar, né? Esse problema aí acontece principalmente nas médias e grandes cidades. Poluição da água é frequente, a falta de água potável, né? Por quê? Porque principalmente houveram ocupações irregulares nas áreas de mananciais, nas áreas de nascentes, né? De água, né? Além de tudo, pessoal, os rios, os riachos, córregos, né, foram aí sendo substituídos por moradias, mas aí os rios, especialmente os rios, né, são verdadeiras lixeiras nos grandes centros urbanos. Isso é impossível. A poluição do ar, nós falamos em aulas anteriores, tá? Da inversão térmica, da grande quantidade de poluentes lançada pelas empresas, lançado pelos escapamentos dos veículos, tá? Isso realmente, tá, causa vários efeitos na saúde das pessoas. Os aglomerados subnormais, né? O IBGE gosta de usar esse termo,
mas podemos chamar de submoradias, tá? Nós podemos chamar aí também, né, de moradias precárias, que eu já falei, os cortiços, as favelas. Ah, professor, está discriminando? Jamais. Ninguém mora no... Olha esse aglomerado que nós temos aqui, a Rocinha. Vocês acham que as pessoas moram aí porque escolheram? Não, porque restaram apenas essa opção. Barracos, né, construídos aí de toda forma. De toda forma. Realmente nós temos um déficit habitacional gigantesco, né? E antes existia geralmente em grandes cidades do Brasil, principalmente do Sudeste. Mas as favelas e os cortiços hoje, infelizmente, são realidade na grande maioria das médias e grandes cidades do Brasil, não só mais Rio de Janeiro, São Paulo, tá bom? Pois bem, turma, vamos falar aqui da hierarquia, nós já falamos, hierarquia nós falamos. Pessoal, dê uma lida, uma reforçada aí nessa hierarquia, sem estar muito preocupado em decorar nome de cidades em cada classificação, tá bom? Mas antes eu quero voltar lá no livro de vocês, tá bom? Eu quero voltar lá no livro e ver uma parte aqui de o processo de metropolização. Cuidado, que eu vou falar também do processo de desmetropolização. Tá legal? E aí a gente encerra a nossa aula hoje falando de megalópolis. Tá legal? Muito bem. Então vamos aqui. Olha, turminha, realmente dá um trabalhozinho aqui. Esse processo de metropolização, pessoal, como eu já disse, ele foi realmente iniciado aí com a industrialização, mas especialmente São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, eles tiveram um crescimento muito nesse período aí de 40, 50, 60, um crescimento gigantesco em relação às outras cidades. Eram as cidades que polarizavam, né? Eram as cidades que atraíam, eram as cidades que as pessoas iam em busca dos seus sonhos. Muitos deles conseguiram, né? E muitos também não conseguiram. Tá certo, turma? Então, há realmente esse processo de metropolização, né? O crescimento de grandes cidades no Brasil. Tá certo? Bom, mas e aí, gente, olha só, as regiões metropolitanas, que não é só o centro principal, a cidade principal. Tem várias cidades, né, influenciadas por essa área metropolitana, que faz com que cresça ainda mais essas regiões, o número de pessoas que habitam ali, que moram ali nesses locais. Ó, São Paulo é uma região metropolitana, além de São Paulo ser muito grande, mas tem ali a região, né, de Santo André, de São Bernardo, de São Caetano, da Diadema, tá certo? Rio de Janeiro, que tem várias cidades ali na região metropolitana, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba, todas são grandes áreas metropolitanas. A partir de 90, nós temos aí uma tendência de decréscimo dessas áreas metropolitanas. Dessas que eu citei agora há pouco, mas aparecem outras áreas metropolitanas, como, por exemplo, São Luís, né? Com aquelas cidades ali perto, São José de Ribamar, Passo do Miá, né? Raposo, e aí vai. Turma, né? A diminuição do ritmo das migrações interregionais. Nós já falamos isso, a partir de 90, tá? É uma tendência. Por quê? Porque a urbanização do Brasil está chegando no seu limite, portanto, não tem mais muita gente no interior, né, na zona rural, para migrar para as cidades. Expansão das áreas de ocupação irregular e de condomínios fechados, nas zonas mais próximas aos grandes centros urbanos. É verdade, tá? Condomínios fechados já pressupõe aí uma moradia em alto padrão, mas em compensação também aumenta aí as ocupações irregulares, né?
principalmente pela camada mais pobre da população. Ritmo de crescimento menos acelerado das grandes cidades é uma tendência, pessoal, desde 90, entre elas as metrópoles. A intensificação no ritmo de crescimento das cidades médias. Hoje, no Brasil, nós temos as cidades médias crescendo com uma taxa, um percentual maior do que as grandes metrópoles do Brasil. O custo de vida nas metrópoles é mais elevado, né, turma? E aí uma série de outros fatores, o custo de vida, a violência. Não é que exista violência apenas, né, nas grandes cidades, mas as pessoas procuram mais as médias cidades porque ainda tem índices menores de criminalidade, né? O preço dos terrenos, o preço dos imóveis, o preço dos aluguéis, tudo isso faz com que as metrópoles hoje tenham um crescimento menor do que as médias cidades no Brasil. E esse processo, turminha, nós chamamos de quê? Olha aí, nós chamamos de, vou voltar aqui para vocês, processo de desmetropolização. Só para você ter uma ideia, turma. Em 1980, havia apenas 4 cidades com mais de 500 mil de habitantes, né? Hoje, por exemplo, São Luís já tem mais de 1 milhão, tá certo? Fora as 9 regiões metropolitanas, né? Ou seja, em 80, só 4 cidades, fora aquelas regiões metropolitanas oficiais, tinham mais de meio milhão de habitantes. Hoje, nós temos várias cidades aí, né? Com mais de meio milhão, com mais de 1 milhão de habitantes, assim por exemplo, e assim por diante. O fenômeno de desmetropolização tem provocado maior distribuição da população no sistema urbano, ou seja, as pessoas hoje deixam, né, procuram mais as médias e pequenas cidades, né, principalmente as médias, para morar. E eu já falei agora há pouco, por conta do preço dos terrenos, dos aluguéis, da violência, tá? Então, a difusão dos elementos mais modernos por todo o território nacional, né? Claro, principalmente as comunicações, o transporte, né? Então, hoje é mais simples, é mais fácil pode morar em qualquer lugar do Brasil, que você também vai estar servido por grande parte desses elementos modernos, né? Que antes só existiam nas grandes metrópoles aí, principalmente do Sudeste. Então, há uma tendência da desmetropolização, tá? Assim como da metropolização de outras cidades, tá certo? De outras áreas, tá certo, turma? Muito bem, e eu quero voltar aqui e falar com vocês, e para isso eu já vou dizendo aqui que a formação da megalópole, para a gente encerrar. Pessoal, o que é uma megalópole? É uma mancha urbana, é uma área, né, de habitação que envolve duas ou mais metrópoles. Quando nós temos a junção, né, quando em linguagem bem popular, tá? Quando uma cidade ela se junta, emenda ali uma com a outra, no processo que a gente chama de conurbação, ou seja, há uma interseção de uma área de uma cidade A com uma B, com uma C, pode ser assim, nós chamamos de conurbação, tá? Conurbação. E essas áreas conurbadas, quando é conurbação de grandes metrópoles, nós vamos formar uma megalópole, que é um fenômeno que aconteceu primeiro na Europa. Nós não temos megalópole, mas aconteceu, né, lá nos Estados Unidos, a Boston, que é de uma megalópole, uma mancha urbana, né, misturada ali, que vai de Boston, passa por Nova York, Filadélfia, Baltimore, Washington, né, que é a capital, tudo isso formando essa grande megalópole. Tem outra chamada Shifts, né, que vai de Chicago, passa por Pittsburgh, Cleveland, Detroit, nos Estados Unidos. Então, ali nós temos a megalópole, ou seja, a junção de várias metrópoles ou de áreas metropolitanas. No Japão também,
né? O Japão, que tem uma área pequena para seu número de habitantes, nós temos a megalópole de Tokaido, Tóquio, né? Principal cidade, a maior, mas também ali ela se junta, se conurba com Kawasaki e Yokohama, tá bom? E no Brasil? No Brasil nós temos ainda um processo de formação, turma. Nós não temos ainda uma megalópole, né? Que essa megalópole é o quê? A possível junção, conurbação, né? Daqui a algumas décadas entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? Passando por Campinas, o Vale do Paraíba, Sorocaba, mas não podemos dizer ainda que é uma megalópole consolidada. Por quê? Porque entre essas cidades ainda tem muitos espaços urbanos. Pode acontecer dela se transformar, essa área de São Paulo ao Rio de Janeiro, se transformar em uma megalópole? Há essa tendência? Sim. Há essa tendência? Sim. Porém, ainda está em formação. Turma, um abraço a vocês, fiquem com Deus, né? Leiam, acompanhem as aulas, voltem às aulas, né? Estudem novamente, resolvam as atividades, tá? E qualquer dúvida, estamos ali para que vocês chamem e a gente possa ajudar no que a gente puder, tá bom? Um abraço para todos vocês.